Muito bem, agora gravando, né, pessoal? Vamos lá, para não perder nenhum tipo de conteúdo. Mais uma vez, uma live aqui, batendo um papo com excelentes profissionais e o promotor do evento, né, que vai trazer em Joinville, em Expo Industrial Sul 2025. Hoje nós estamos no 4º episódio já e hoje a gente vai focar na ferramenta DDMRP. E aí a gente trouxe 2 especialistas para bater um papo com a gente aqui, falar sobre a ferramenta, falar sobre as dores, os crescimentos, as soluções que eles podem trazer para a gente aí. E já vamos soltar a palavra para eles para a gente não perder tempo, né? E sim agregar tempo, né, professor André? Fala aí. Sim, com certeza, com certeza. A gente devia ter gravado aqui o papo nos bastidores, estava bem interessante, né? Isso poderia ter sido resgatado aí. Vamos tentar resgatar na conversa aqui. Isso. Vamos tentar sim. Muito bem. Então, fiquem à vontade, tá, pessoal? A gente começa aí, pode começar pelo Hugues, né, que já a gente ontem a gente teve a inserção dele no canal da ARB 15, que é o canal que a gente está ajudando aqui com participação na promoção da Expo Industrial, né, e aí a gente tem toda essa ferramenta, né, que o YouTube nos ajuda a divulgar e trazer conhecimento e também poder divulgar o evento, né, que é a forma da gente mostrar para o mais público possível o que a gente quer trazer dentro da Expo Industrial. E aí, uma das soluções que hoje nós vamos falar é sobre o DDMRP. E aí a gente vai soltar já a palavra com você, Hugues, para você explicar um pouquinho, né, o que é o DDMRP, os leigos e quem já conhece um pouquinho também tirando as dúvidas aí. Fica à vontade. Boa noite, Barreto. Obrigado. Boa noite, professor André. Boa noite, Leandro, aí que está com a gente também. Me apresentando, né? Eu sou o Hugues, eu sou sócio-diretor da WO Solutions e estou trabalhando e divulgando o DDMRP desde 2014. Hoje mais uma oportunidade, né? Como o Barreto falou ontem, a gente teve uma oportunidade de falar e explicar DDMRP, o que é, como é que funciona, como é que ele faz as mudanças. Acho que quem puder vai atrás aí do link, deve estar nos comentários, alguma coisa, vai atrás do canal, é um bom material para entender DDMRP. E hoje a ideia já vou daí passar para o Leandro, a gente trazer um caso prático, né, de uma empresa que aplicou, que botou para funcionar, que teve resultados com o DDMRP. E falando aí do professor André, só lembrando, né, a gente está com a APS aí há 3 ou 4 anos já, participando, parceiro nas feiras e eventos, porque a gente entende que educar e que ensinar e que mostrar é o que vai fazer o país crescer. Então, é um trabalho bonito que a gente faz, que o André faz, e que a gente apoia desde sempre. Tem funcionado. Leandro. Bom, prazer também. Meu nome é Leandro de Moraes Bustamante. Atualmente eu estou como consultor, empreendedor e investidor, mas foi minha vida inteira como profissional na área de logística e supply chain. Liderei essas áreas em algumas empresas aqui no Brasil e tive uma experiência muito positiva com o DDMRP, né, o Demand Driven MRP. Posso compartilhar com vocês aqui hoje, se for de interesse do grupo aí, que vocês entenderem que é interesse do público também, que vai nos assistir depois. Mas é uma grata satisfação estar aqui com vocês hoje. Acho que seria interessante, assim, até para o pessoal, porque assim, a ferramenta é relativamente pouco conhecida, né, do mundo industrial, acho que está ganhando aí um espaço agora. Acho que seria interessante até o Hugues, que é um dos precursores aqui no Brasil. Tu é um dos precursores no Brasil, né, Hugues, da ferramenta, né? Praticamente, né? Sim, o primeiro case documentado aí de implementação foi meu lá na Ceramfix, uma indústria aqui da região de Santa Catarina, de Gaspar, área de argamassa e rejuntes. Lá em 2014 a gente implementou, a gente apresentou o case mundialmente em 2017, num evento em São Paulo, e dali que a coisa começou a acontecer aqui no Brasil. Então, o DDMRP é o MRP dirigido pela demanda.
foi a tradução oficial que foi feita aqui do Brasil. O que ele é? Ele é uma metodologia muito nova, primeira publicação em 2011, ou seja, alguma coisa muito nova e surgindo, que ele vem com o intuito de resolver um problema maior que existe em toda a supply chain, que é o efeito chicote. São as variações, a variabilidade de demanda, a variabilidade de fornecimento, variabilidade de processo, que são amplificadas num processo de desacoplado, que é o MRP tradicional, né? Então, ele vem com esse intuito e, para isso, ele trabalha na proteção do fluxo, né? Ele garante que a gente tem, que o material vai entrar e sair dessa cadeia de suprimentos da forma mais rápida possível. E, para isso, utiliza através de, como o André falou, através de buffers colocados estrategicamente para proteger operações críticas, para diminuir lead time junto ao cliente, para diminuir variabilidade, para proteger da variabilidade de fornecedores ou de demanda. Então, esse processo, ele muda a forma de planejar, porque ele usa o que é de previsão de vendas, forecasting, para planejar os seus buffers, mas faz a execução final, ou seja, faz a operação, a tomada de decisão do que produzir, do que comprar, do que transferir para os centros de distribuição, baseada na demanda real, né? Baseada naquilo que está saindo, que está vendendo. Porque a gente sabe que, por melhor que seja a bola de cristal da previsão, ela ainda é uma bola de cristal, ela vai ter uma divergência quanto que acontece na realidade. E quanto maior a nossa rede, pior pode ser essa amplificação. Então, quando a gente traz o DMRP, a gente estabiliza o sistema e pode usar a demanda real como fator disparador das ordens de reposição. É muito legal, realmente. Queria entender um pouco, Ogis, assim, isso chega a implementação, vamos lá, a empresa quer implementar o DDMRP. Isso chega a ser uma ruptura na forma de gerenciar a empresa ou algumas adequações pontuais, como, por exemplo, a questão da proteção do estoque, a questão da própria previsão da demanda baseada, numa informação mais real. Chega a ser uma mudança de ruptura ou apenas algumas adequações pontuais? Ela começa, e daí em seguida eu vou passar para o Leandro vai poder falar melhor, até por causa da experiência dele. Ele começa com mudanças pontuais, mas rapidamente ele vai te apontar que tu precisa de mudanças estruturais na forma de pensar o planejamento e pensar os estoques na empresa. Ou seja, é uma metodologia que ela acaba sendo disruptiva. E por isso ela precisa de apoio e de entendimento e de estudo por parte da empresa como um todo, né? A gente para de pensar em eficiência da OE, eficiência da logística, eficiência de compras e passa a pensar em resultado da empresa. Então, essa mudança entrega, o quanto que a empresa toda entrega. Não adianta um setor entregar. Mas acho que o Leandro pode falar e até falar um pouquinho aí da experiência de como é que foi isso, essas mudanças dentro da ArcelorMittal, né? Posso compartilhar um pouco com vocês, assim, lá na Arcelor, a gente decidiu, na época, implantar o DDMRP no processo de distribuição, né? Distribuição do aço produzido. Que traz uma mudança não tão grande, vamos dizer assim, do que se a gente fosse implantar, por exemplo, no processo de planejamento de produção das fábricas, né? Embora o Demand Driven MRP possa ser implantado em todo o processo de planejamento, a gente escolheu o final da cadeia, né, que é depois ajudando a entender um pouquinho o contexto nosso, né? ArcelorMittal, quando a gente implantou lá em 2018, a ArcelorMittal tem várias fábricas que produzem diversos produtos, né, de aço, produz aço e diversos produtos, né, a partir do aço, e ela distribuía esses produtos para o Brasil inteiro. Então, ela tinha uma rede de distribuição de mais ou menos mais de 70 centros de distribuição espalhados no Brasil. Então, as fábricas produziam, expediam, embarcavam para esse centro de distribuição, a gente armazenava lá e lá a gente entregava para os clientes a partir desse centro de distribuição, então a cobertura nacional a partir dessa rede. E a gente implantou justamente o Demand Driven no processo de reabastecimento dessa rede. Eu tinha que manter em cada local desse um conjunto de SKUs que eram vendidos naquela região, né? Só para vocês terem uma noção do tamanho da operação, era mais ou menos, se combinar
a combinação SKU-CD, para mais ou menos umas 320 mil combinações. Então, era uma operação muito grande e a gente tinha que abastecer essa malha. Então, a gente aplicou o Demand Driven aí. Mas, voltando à pergunta do professor Bastos, é uma mudança, assim, quando você implanta um novo método, né, ele muda a forma da gente trabalhar, ele muda a forma de pensar. Então, tem uma necessidade, acho que esse é um fator crítico de sucesso, que é o entendimento do que é a metodologia, o treinamento das pessoas. Mas eu já estou indo lá para o final, né, que seria pensar o que gerou sucesso para a gente. Mas a gente pode, talvez, abordar um pouco o projeto em si, para explicar um pouquinho, dar um pouco mais de substância no que que foi o projeto lá. Seria interessante. Tem um case aí da Arcelor, top. Então, lá, bom, a gente tinha um desafio, a ArcelorMittal, na época, a gente tinha alguns desafios na distribuição do aço, né, no Brasil. A distribuição de aço não é coisa simples, né? O aço é um produto difícil de manusear, difícil de transportar. E eram muitos SKUs espalhados no país inteiro. A gente tinha alguns desafios, mas eu vou citar dois deles que foram bem relevantes para a gente. Primeiro, a gente tinha nos nossos estoques, né, a gente tinha, às vezes, muito estoque sobrando de produtos que não vendia naquele local, e, às vezes, se tinha muita falta de outros produtos que tinham demanda, mas não tinha estoque. Então, você tinha o pior dos dois mundos, né? Você sobrava produtos que não vendiam e faltava produtos que vendiam. Esse era um desafio, ou seja, como é que eu consigo ter um estoque mais ajustado para a necessidade daquela região que aquele CD cobre do ponto de vista de distribuição. E esse era um desafio que a gente tinha, de como é que a gente melhora a qualidade desse estoque em cada CD, dos produtos em cada CD. E o segundo desafio é que, na época, a ArcelorMittal fazia um movimento para ir mais para o downstream da cadeia. Então, ela estava vendendo em outros canais de venda, criando novos canais de venda, né? Então, a gente começou a fazer loja online, loja física, começou a criar novos canais de venda. E isso trazia para cada região que era implantado esse projeto de novos canais de venda, trazia mais variabilidade de demanda, ou seja, a demanda ficava ainda mais oscilante, vamos dizer assim, porque vinham novos canais de venda que não existiam no passado. Então, isso trazia para a gente mais desafio do ponto de vista de abastecer a rede, manter essa rede bem abastecida para esses canais que estavam entrando. Porque, na época, a ideia nossa era: eu vou vender por vários canais de venda diferentes, os que existiam e os novos, e eu vou usar todo o estoque que eu tenho espalhado em todo o país para poder entregar o que eu vender por qualquer canal que seja. Se eu vendi pelo canal antigo, que é o vendedor da ArcelorMittal, se eu vendi para uma loja física, se eu vendi para uma loja online, eu vou querer entregar da forma mais rápida possível, da forma mais eficiente possível. Então, a gente queria usar todo o estoque disponível na nossa malha, na rede da ArcelorMittal, como estoque para entregar, fazer essas entregas. Então, isso trazia também um segundo desafio, que era: eu já tinha o primeiro desafio, que era: faltava produto que vendia e sobrava produto que não vendia. Agora eu tenho isso potencializado por uma demanda que cresce a variabilidade dela na medida que eu amplio os canais de venda. Então, a gente tinha um problema grande para resolver, né? Então, e aí a gente estava pesquisando formas de a gente atacar esse desafio, quando um gerente, né, eu tinha um gerente de projetos que respondia no meu time na época, o Lucas. Todo o mérito, inclusive, do Demand Driven na ArcelorMittal, para mim, tem que ser dado ao Lucas, que foi o gerente responsável por conhecer a metodologia, né? Então, ele tomou conhecimento do que era o Demand Driven. Aí a gente bancou, ele foi, salvo engano, o primeiro curso que ele fez de Demand Driven foi na Colômbia, então ele foi para lá, voltou muito impressionado com a possibilidade que que a metodologia trazia, né? E ele me explicou, e ele falou: Leandro, eu acho que a gente encontrou uma forma de atacar o problema. Quando ele começou a me explicar o que era, eu também achei bem interessante o que a metodologia traz de mudança, né? E aí o Hugo, depois, que é o especialista aí, né, Hugo, pode falar um pouquinho, talvez, para todo mundo conhecer o básico aí do que a metodologia muda. E aí a gente partiu para essa jornada de conhecer a ferramenta. Então, a Carol Tack, e é uma das, junto com o Chad Schmidt, são os autores da metodologia. Ela veio ao Brasil, fez um curso aqui, eu fiz o curso, algumas pessoas da ArcelorMittal fizeram, a gente começou a conhecer mais
da ferramenta, do que é a metodologia, perdão. E aí nós falamos, poxa, acho que a gente tem que dar um passo a mais. E aí foi a nossa jornada, né? A gente fez uma avaliação piloto, aí viu que funcionou muito bem na época, dentro do piloto que a gente testou com uma operação nossa, poucos SKUs, e deu um resultado muito positivo. E a gente resolveu dar o passo de implantar. E aí, na implantação, a gente comprou um software, né? Que é justamente o software, inclusive, que hoje o Hugues representa aí, é sócio aqui no Brasil. E foi muito, muito importante ter essa ferramenta para nos auxiliar. Basicamente, a jornada nossa foi essa. A gente tinha que melhorar a forma que eu distribuo o estoque nessa rede e o Demand Driven foi a metodologia que a gente elegeu na época para testar, depois aprovamos e implementamos. Eu queria entender um pouco, Leandro. Tá, você tem lá uma melhoria significativa lá do nível de serviço, entrega e etc e tal. Por outro lado, eu entendi que, cara, você tem que fazer umas proteções dos estoques, etc. Né? Então, eu vejo que tem ali um trade-off ali de nível de serviço, custo de estoque. Como é que funciona isso? Ou esse custo de estoque, na verdade, não existe, ele é pontual, ele é melhor avaliado, enfim. Você entende a minha questão? Eu melhoro o nível de serviço, mas, em compensação, possivelmente tem ali um aumento do custo de estoque, por exemplo. Isso existe, não existe? Então, na época, a gente tinha duas questões, né? Eu tinha um serviço que não era bom, faltava muito estoque. Que é problema. E a gente tinha estoques elevados que nos prejudicavam o capital de giro. Então, assim, o desafio e esse desafio não é um desafio nosso, ou da ArcelorMittal, toda empresa de grande porte, toda empresa tem, né? Que é como você equilibra, né? Sem dúvida nenhuma que os dois lados da balança são relevantes, né? Eu não quero piorar o meu nível de serviço, eu também não quero aumentar meu capital de giro, eu não quero impactar a minha parte financeira. Então, equilibrar isso, ou seja, trazer o estoque para aquele nível, que é o nível adequado de capital de giro, para atender uma demanda de forma satisfatória, esse é o grande desafio. Né? Basicamente, você imagina como eu faço mais ou menos 320 combinações, 320 mil combinações SKU, CD, fiquem dentro de um parâmetro certo, ou seja, não sobre e não falte. Não sobre para não prejudicar o capital de giro e não falte para não prejudicar o nível de serviço. E isso, sem dúvida, que foi que é um desafio que a ArcelorMittal teve na época e que toda empresa tem. Né? Eu falei com o Hugues na época, disse, cara, para mim o Demand Driven vai ser uma solução que toda empresa que tem esse tipo de problema, e aqui eu estou focando no problema da distribuição, que é o problema que meu time, nossos times lá na época enfrentamos. Mas empresas que têm esse tipo de problema de distribuição, como eu acabei de explicar o da ArcelorMittal, para mim o Demand Driven é a ferramenta, assim, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Demand Driven é a forma de você atacar esse problema. Eu vou explicar como é que a gente fazia na ArcelorMittal, para dar um pouquinho de visão, como a gente funcionava e como a gente passou a funcionar. Né? A ArcelorMittal ela teve 3 momentos no processo dela de reabastecer essa rede de distribuição de aço. Primeiro momento, a gente abastecia essa rede com base em previsão de vendas. Então, você falava lá, o vendedor tinha que falar quanto ele ia vender de cada SKU naquela região, que aquele CD específico atendia, e você colocava naquele CD o produto que o vendedor falava que ia vender. Então, assim, dá para imaginar que o resultado era muito ruim. Né? Porque, imagina você acertar o que você vai vender de cada SKU em cada região do país, para você botar no CD a quantidade certa. E no feeling. Isso, né? Inviável. E no feeling. Feeling, essa previsão, essa estimativa na verdade, feeling, assim, a gente sabe que existem ferramentas que contribuem muito para você melhorar a qualidade da sua previsão de venda. Eu tenho certeza disso. Mas é um desafio muito grande fazer isso em nível de SKU para cada CD. Então, assim, quando você agrupa, talvez você consiga, mas não era o nosso objetivo. Né? Eu tinha que botar o produto específico naquele ponto de venda, naquele CD. Né? Então, eu sou um cara de planejamento. E a gente sempre de planejamento, todo mundo que é de planejamento briga com vendas e fala, você tem que melhorar sua previsão de vendas para poder conseguir planejar.
Mas no fundo, se você sentar na cadeira de venda, você vai ver que você também vai sofrer a mesma... E assim, né? Não é tão simples assim quanto falar, né? Não vai jogar pedra no telhado do outro lado, você vai estar sofrendo a mesma coisa que você está lá. Então, você fala assim, cara, não adianta ficar dando muito ponto de faca. Então, a gente, primeira etapa nossa, a primeira fase nossa do trabalho, nosso lá, a gente abastecia com base em previsão de vendas. Depois a gente falou, não dá certo isso, não está dando certo, está faltando. Aí era muito pior, né? Aí a gente mudou o modelo de abastecimento, a gente criou, na verdade, um processo tradicional de mínimo e máximo, né? Então, com base no histórico de vendas, minimamente na visão de mercado, a gente criava os mínimos e máximos para cada SKU em cada CD. É aquele processo normal, né? Quando cruzava um ponto mínimo, mandava um pedido de reposição de estoque para abastecer o estoque, reabastecia, e assim acontecia. Esse processo de definição de mínimos e máximos de cada SKU em cada CD, 320 mil linhas, né, de planilha, era tudo na mão. A gente tinha uma regra de atualizar isso a cada 3 meses, mas eu duvido que o time fazia isso a cada 3 meses, não fazia mesmo, né, porque era muito trabalhoso. E, às vezes, muito tentando acertar, você errava, porque a planilha é muito grande, muito dados, acabava fazendo uma coisa errada e calculava errado. E aí já não gerava confiança que aquele estoque era suficiente, aí vinha um analista de abastecimento, ia lá e botava mais para poder não faltar, e aí ficava assim, era bem ruim. Mas foi o segundo momento, ou seja, eu saí de depender puramente da previsão de vendas e passei a usar um histórico de vendas para calcular uma visão futura, mas ainda assim com base no que eu imaginava que ia vender, né? E aí eu calculava o mínimo e máximo, que rapidamente ficava obsoleto, né? Porque mesmo que eu conseguisse fazer a cada 3 meses a redefinição do mínimo e máximo, eu já estava 3 meses atrasado, às vezes, em relação à mudança de demanda que eu tive, né? E a demanda mudando muito em função de mudança de mercado e do posicionamento da ArcelorMittal, essa segunda fase também foi meio fracassada para a gente. Aí veio o Demand Driven, né, que aí a gente mudou com a metodologia do Demand Driven, você define, chama de equação de fluxo, aí você define os níveis de estoque para cada SKU, mas ele ajusta esse nível de estoque todos os dias com base na demanda real. Então, se a demanda está numa demanda crescente ou decrescente, a metodologia vai ajustando essa demanda, os níveis mínimos, diariamente com base na demanda. Então, assim, você não fica atrasado em relação à demanda. Fora que a metodologia te traz algumas formas de você acrescentar questões relevantes quando você define mínimos e máximos de estoque, né? Porque no Demand Driven, no DDMRP, você também define os níveis de estoque. É um modelo diferente, né? O Lucas pode depois comentar um pouco mais, se você tiver, se foi interessante na sua visão. Mas é um modelo diferente de você definir esses mínimos e máximos, e você acrescenta questões que são super relevantes nessa definição. Por exemplo, você está no ramp-up de produto, você está no ramp-down de produto, você tem uma previsão de aumentar o preço, você tem uma sazonalidade de mercado, você joga isso tudo dentro da ferramenta e o Demand Driven vai ajustando os níveis de estoque ao longo do tempo automaticamente, né? Então, isso dá uma agilidade e uma flexibilidade muito grande na operação. Então, basicamente, foi essa a nossa jornada aí, quando a gente sai de modelo industrial e vai para a Demand Driven, né? Deixa eu colocar, eu fazer o paralelo dessa jornada em termos teóricos da metodologia para quem não conhece ou para quem não escutou, né? Começando ali no começo da pergunta sobre o trade-off, né, de estoque e de atendimento. Quando a gente pensa em estoque global, com o DDMRP, a gente sempre tem uma redução, mesmo colocando buffer de estoque. Por quê? Porque existe uma tendência de bimodalidade no estoque, ou seja, como o Leandro falou, é muito item faltando e muito item sobrando. Só que, normalmente, como ele até comentou do analista, o analista, se ele for errar, ele vai errar para cima, porque é mais fácil explicar sobra do que explicar falta. Então, a tendência com o DDMRP é quando a gente faz o ajuste, otimiza o estoque, é que a gente tem uma redução do estoque global. Pode ser que determinadas SKUs vão ter mais estoque do que tinham antes, mas o estoque total na cadeia tende a diminuir. Então, essa é uma primeira quebra de paradigma, que é maior estoque, melhor atendimento. Menor estoque, pior atendimento. Com o DDMRP, a gente consegue reduzir os estoques globais e atender. E como é que isso é feito? É feito nos 5 componentes da metodologia. Componente 1, definir quais são os pontos estratégicos onde eu preciso ter buffer.
Dos 320 mil, não quer dizer que a gente tinha 320 mil pontos de estoque. A gente tinha 320 mil pontos de avaliação. Vários deles, em determinados momentos do ano, eram avaliados como eu não preciso de estoque desse produto nessa época, porque eram produtos sazonais, porque eram produtos que tinham caído em decréscimo de venda, porque eram produtos que o cliente esperava pelo tempo de produção para receber. Então, todos esses critérios são avaliados. Então, essa é a primeira parte. O segundo, e o Leandro comentou bem, é essa mudança, é a saída do ponto de pedido para o cálculo diário do nível de estoque. Ou seja, cada SKU é calculado especificamente, não é um cálculo de 15 dias de estoque para o CD da Bahia, 20 dias de estoque para o CD de Minas Gerais. Não, cada SKU em cada local vai ter o seu tamanho correto de buffer. E ele vai ser ajustado todo dia. Isso significa, seja eu estiver utilizando o histórico, seja eu estiver utilizando a previsão, ou seja, o que estiver vindo lá da minha equipe de S&OP, eu vou estar acompanhando a tendência do mercado na construção do buffer. E daí eu vou para a etapa 3, que daí o Leandro lembrou muito bem. Eu vou pegar tudo aquilo que acontece de demanda conhecida, sazonalidade, promoções, parada de máquina, ano chinês, manutenção, e eu jogo no buffer isso. Ao invés de tomar uma decisão de compro mais material, produzo mais, eu jogo no buffer e deixo o buffer decidir. Como é que o buffer decide? Decide através desse componente 4, que é a equação de fluxo líquido, né? Eu vou avaliar o que eu tenho, o que eu vou receber e que parte da minha demanda é relevante nesse momento. E daí de um jeito bem fácil, se o fluxo líquido fica igual ao topo da zona amarela do buffer ou abaixo, eu coloco uma reposição. Se não tiver abaixo, eu não coloco. Para a decisão de vou colocar um pouco mais, um pouco menos, estou inseguro com a decisão. Não, eu vou olhar onde o buffer está colocado e vou colocar a quantidade para encher aquele buffer. Eu sempre vou colocar para encher o buffer, então ele é feito aí. E daí a gente entra numa coisa que eu acho que realmente vai dar a diferença, que é o analista trabalhando na execução, que é o passo 5. É o analista poder olhar para os buffers atualizados, para as ordens já geradas de reposição e dizer, ok, esses buffers precisam de uma antecipação, eu preciso agir neles e antecipar a entrega, fazer uma ação em cima deles. Esses outros aqui eu não preciso fazer nada. Esses outros eu só preciso fazer um follow-up de que está tudo certo no processo. Então a gente passa, a metodologia promete tudo isso numa mesma tela, numa mesma informação, facilitando muito essa virada de jogo dentro das empresas. O que o Leandro falou, a gente sempre fala, né? Quando eu estou falando da MRP, a gente sempre mostra essa distribuição bimodal, né? Que é muitos itens faltantes, muitos itens sobrando, e a gente trabalhando para ter a grande maioria dentro de uma qualidade. Nunca mais vai ter falta, nunca mais vai ter excesso, não é isso. Tu vai diminuir o trabalho. E daí, quando tu diminui a quantidade de itens que tu tem que tratar todo dia, tu resolve melhor o problema, porque tu tem menos problemas para resolver. Então, eles passam a ser resolvidos de uma forma melhor, né? E assim, eu lembro dos resultados, assim, que muito impressionou a gente. Eu lembro que a gente até publicou depois um artigo falando sobre isso, o Luiz vai lembrar, depois fomos também, isso foi no México, nos Estados Unidos, apresentar esse case lá. Impressionou muito os resultados, assim. Para vocês terem ideia, nos primeiros 6 meses, eu estava relembrando isso hoje aqui, me preparando para essa live, nos primeiros 6 meses, imagina que quando a gente começou o projeto, somente 13% dos SKUs em todos os CDs, somente 13% era estoque ideal. Ou seja, 87% ou estava faltando ou estava sobrando. Essa era a realidade na época da nossa operação. Nos primeiros 6 meses, esses 13% de estoque bom foi para 52%. Então, assim, é o que o Lucas falou, não ficou 100% lá, claro que não. Continuou tendo falta, continuou tendo sobra, mas a qualidade melhorou muito. Muito. E assim, esses resultados, eles nos impressionaram muito, por causa, e o Lucas comentou outro ponto super relevante, que assim, o estoque global caiu.
o estoque global ele caiu 19%. Então, se eu pegasse todo o estoque que existia nos CDs, quando começamos o projeto, 6 meses, falando de 6 meses, hein? Depois, tinha caído 19%. Isso era um mar de dinheiro do ponto de vista de capital de giro. Só que o mais interessante é que, no mesmo período, a gente reduziu em 17% a perda de venda por falta de estoque. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente ajustou a qualidade do estoque. É por isso que, quando eu vejo esses números, eu falo, cara, se eu tenho hoje na minha mão um processo de distribuição, eu estou falando da distribuição mais uma vez, pessoal, porque foi onde eu atuei junto com o Hugo, que estava com a gente no projeto na época lá, né, você vai lembrar, foi onde a gente atuou. O Hugo deve ter vários exemplos aí de atuação do Demand Driven, do DMRP na produção e outras etapas do processo de uma empresa. Estou falando da distribuição porque foi o que eu vivi lá, né? Mas se eu tenho hoje uma distribuição na minha mão, mexendo com... eu certamente vou querer entender um pouco mais dessa metodologia, porque... E assim, igual a gente tem um caso nosso de sucesso aqui da ArcelorMittal, se vocês entrarem no site do Demand Driven Institute, você vai ver casos lá de todos os tipos de empresas, de qualquer setor. Nosso caso, inclusive, está lá também publicado, né? Mas vai ter casos de todas as empresas. Outro dia eu estava discutindo um projeto com uma empresa do setor de telecomunicações, e eu entrei lá e achei um caso de telecomunicações. Então, assim, eu acho que existe um grande potencial assim, para a ferramenta, porque o que eu pude perceber com o uso do Demand Driven não é só a mudança da forma de você fazer o processo, mas para a gente foi fator crucial de sucesso também a tecnologia que nós aplicamos, né? E aí eu falo o seguinte: quando você usa uma ferramenta de tecnologia que permite você aplicar essa metodologia de forma fácil, de forma intuitiva, você facilita muito a vida das pessoas também. Eu lembro que os nossos analistas começaram a ter um painel, um dashboard lá, onde ele via toda a situação do estoque, o que está faltando, o que tem risco de faltar, onde está o problema. A gente criou, e aí a inteligência artificial agora pode até aperfeiçoar mais isso que a gente fez. A gente fez isso em 2019, 2020, né? Mas hoje em dia o poder que a IA tem para trazer insights, né? Mas na época a gente já criou um modelo de insight assim. Tudo que a gente ainda, depois que botou a ferramenta para funcionar, botou a metodologia para rodar, a gente continuou tendo falta e continuou tendo sobra. A gente não matou o problema 100%. Mas a ferramenta, inclusive, trazia para a gente insights do tipo, por que faltou? Por que sobrou? E você conseguia automaticamente criar um painel com um Pareto mostrando quais são as maiores causas de você ter faltado, de você ter sobrado. E aí você conseguia rodar uma melhoria contínua para ajustar processos internos que faziam você continuar evoluindo recorrentemente. Então, eu tenho eu acho que o resultado que a gente teve é que me saltou muito aos olhos na época. Tu tem esse artigo ainda, Leandro? Tu tem esse artigo ainda? Tem, sim. Cara, acho que seria interessante tu trazer ele para o Congresso, cara. Porque eu não sei se tu estava na conversa dos bastidores, mas a gente está abrindo uma parte científica do evento, porque eu acho que a universidade ela tem muita colaboração também para a evolução dos sistemas produtivos, tem muita colaboração. Então, a gente resolveu aí, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Paraná, fazer uma parceria para criar um congresso científico. A APSE, na verdade, não tem nenhuma tradição nessa questão científica, né? Mas a gente trouxe esses parceiros para a gente criar um congresso científico e dar voz para as universidades, para os trabalhos científicos da universidade, ou para esse tipo de trabalho aplicado. Eu acho que somaria bastante, até para difusão desse tipo de conhecimento, sabe, Leandro? Se puderes trazer isso aí. Entendo, mas o artigo que a gente publicou não foi artigo científico, não. Foi um artigo numa revista de negócios, tá? Um artigo de revista de negócios. Agora, a gente estava conversando nos bastidores e eu acho que tem boas pesquisas já relacionadas ao Demand Driven. Eu sei, por exemplo, dos professores da UFSCar, né, que trabalharam com isso. Durante a pesquisa que eu fiz com eles, a gente encontrou artigos publicados em universidades fora também. Então, acho que tem boas formas de a gente trazer esse assunto para a mesa. E eu acredito, professor Bastos, que você está certíssimo na sua visão. Inclusive, eu já conversei isso uma vez com o Hugo.
E na minha visão, para que a metodologia seja melhor conhecida, ela deveria estar dentro das agendas das universidades, né? Dentro das ementas dos cursos. Né? Hoje você entra, um aluno que entra hoje no curso de administração, ou engenharia de produção, ou algo similar, ele vai aprender o MRP tradicional. Ninguém vai falar de Demand Driven Mapping com eles. Na minha visão, deveria falar, porque eu acho que deveria dar para ele a visão do que é a outra alternativa. O que vai seguir na carreira, o que vai seguir na empresa que ele for trabalhar, no processo que ele for fazer, é decisão de negócio de cada empresa. Mas na academia, deveria-se ter essa agenda colocada, porque eu acho que, inclusive, traria luz para um conceito que funciona na prática, pelo menos foi o que eu vi, e que tem muita gente pesquisando já, tem pesquisa científica sendo feita em cima. Assim. A gente tem feito os eventos aqui, Leandro, assim, e a gente até já conversei com o Hug sobre isso. A gente acaba trazendo, cara, fornecedores de soluções das mais diversas possíveis. Porque eu acho que a indústria ela precisa ter acesso a todo e qualquer tipo de informação, de solução. E aí, como você mesmo disse, Leandro, a decisão de escolher entre uma coisa ou outra depende do seu negócio, da sua realidade, enfim. Mas a gente tem priorizado, eu até costumo dizer o seguinte, eu não tenho exclusividade com ninguém. Eu não dou exclusividade para nenhum patrocinador, para nenhum fornecedor de solução. A gente acaba trazendo todos, né? O Og já tem participado aí dos eventos. Todo mundo, cara, a gente traz. E aí, é claro, porque o nosso intuito nos eventos é exatamente difundir soluções, seja elas quais forem, entendeu? E aí, é claro, como você mesmo disse, a indústria vai tomar decisão do que é importante para ela, o que não é. O que não pode é esse tipo de conhecimento ficar escondido. Isso é que não pode, entendeu? Sim. E uma coisa assim, e eu acho que a divulgação e falar é muito importante, eu acho que a gente tem conversado bastante sobre a academia. A academia no Brasil, ela também tem uma dificuldade de movimentação maior, né? Ela não se movimenta na velocidade que a gente gostaria, mas é o nosso... Isso, é o nosso trabalho fazer, levar e insistir ali. Tem 2 pontos que eu acho que é legal a gente comentar em cima dessa experiência da ArcelorMittal e do Leandro, né? Não tirem de ideia que eu só vou conseguir botar DDMRP se eu for uma empresa multinacional do tamanho da ArcelorMittal. Isso é um erro. O DDMRP precisa de uma caneta e de uma calculadora de 4 operações. Caneta, papel e operador de 4 operações. Tu consegue fazer sozinho. Minha primeira aplicação foi feita no braço, no Excel, sozinho, pilotinho, com o livro na mão. Então, é possível. É viável para 320 mil SKUs? Não é viável. Mas tu pode fazer o teu piloto e mostrar o teu conhecimento, tu pode mostrar que aquilo funciona com 5 itens, com 10 itens, é possível. Então, a metodologia, ela está disponível para todo mundo. E a outra coisa que é importante, na hora que a gente começa a produzir, ou no caso do da Arce, ela começou a enviar o estoque correto, significa que ela não está puxando da fábrica espaço de coisas que não vão ser vendidas. Isso libera o espaço para produzir o item que precisa ser produzido. Então, quando a gente vai para a indústria de produção, que muitas vezes uma das maiores dores de cabeça é não tem espaço, o comercial está vendendo muito mais do que cabe. Às vezes a gente às vezes não está cabendo porque a gente está ocupando espaço da nossa linha de produção com produtos que vão ficar parados na prateleira, vão ficar parados nos armazéns. Por quê? Porque a gente produziu para o sonho. E daí a realidade mudou, e a gente sabe que a realidade muda o tempo todo, né? Então, isso é uma coisa que... e daí, como o Leandro falou, eu ainda estou para achar o segmento que o DDMRP não entra. Porque daí, se eu for para uma empresa que é ETO, né? Engenharia sob demanda, né? Engineering to Order, né? Ou seja, que o cara tem que fazer o projeto para comprar as peças, para tudo. Esse cara normalmente é cheio de maquinário e esses maquinários não podem falhar. E tu ter as peças reabastecidas, as peças do maquinário reabastecidas por DDMRP, pode garantir esse fluxo ideal do teu produto. Ou seja, tu não atrasar o teu processo, porque tem construção civil, que parece, meu Deus, construção civil. A gente já viu tem exemplos na construção civil.
A Boeing, se a gente falar de... Pô, a gente está falando de avião, cara. Produzir avião hoje dá para produzir com DDMRP. Produtos de alto volume, como moda, como alimentos, caem diretamente dentro do DDMRP. Então, é uma metodologia que basta a pessoa... tu estar interessado em conhecer. Pode ser que tu entenda que não precisa nesse momento, que não é o momento, que a empresa está rodando e não precisa dessa nova metodologia. Mas não se deixe de olhar, pelo menos, para alguma coisa nova, só porque já está funcionando, né? Porque deu certo. Ah, mas minha empresa está há 20 anos, sempre funcionou. Foram assim que morreram as grandes indústrias, né? Quando elas se acomodaram, né? Especialmente num ambiente de tão variação de demanda que a gente tem vivido e cada vez mais acentuada, né? Sim. Esse mundo VUCA. É o mundo VUCA que a gente vive, né? Os produtos têm um tempo de vida muito curto, eles são extremamente customizados, os nossos lead times são gigantescos, porque a produção pesada vem da China, vem da Índia, vem da Europa. Ou seja, se a gente não tiver ágil em resolver aqui, a gente vai ficando para trás, né? E uma coisa que o Leandro falou, cara, e daí eu posso falar por experiência, por ter ter trabalhado lá na prática, muda a vida de quem está no PPCP, tá? Tu sai de... Eu sou um bombeiro que vivo dentro do incêndio, na correria, não tenho noites, não tenho final de semana, para tu ter uma vida normal, digamos, de trabalhar, fazer tua parte e as coisas funcionarem. Quando tem o pepino, tu resolve, sabe? É uma mudança de qualidade de vida, tá? Eu queria contribuir nesse ponto que você está falando, para mim isso é muito relevante mesmo. Assim. Eu lembro que a gente tinha, se não me engano, 5 ou 6 analistas de abastecimento para fazer umas análises para abastecer essa malha, né? Eu não lembro agora o certo, mas se não me engano era isso. Eles mudaram completamente o perfil deles de trabalho, assim. Passaram a ser analistas mesmo, para analisar o que estava acontecendo, entender, fazer melhoria contínua. No passado era isso que eu vos falava, era ficar apagando incêndio. E a ferramenta, ela traz coisas que ajudam muito nesse dia a dia. Primeiro, esse dashboard que você vê, você vai só na exceção, você vai olhando tudo, você vai olhar só o que é problema, e o Demand Driven ele tem um modelo de alerta, e ele realmente descobre o problema. Porque no MRP tradicional, você às vezes acha que tem um problema e não tem. Eu vivi situações em outra empresa que eu trabalhei, e o pessoal falava assim, nossa, só tem 5 dias de matéria-prima na fábrica, vai parar, era a matéria-prima no caso. A gente descobriu no porto, tinha mais 15, no mar tinha mais 30 dias chegando de estoque. Então, por que você está preocupado se vai faltar? Você tem um monte de coisa chegando, calma, né? E o Demand Driven enxerga todo esse fluxo, né? Quando vai fazer um alerta. Então, primeiro o dashboard de alertas, que é bem visto, bem construído, dá muito claramente qual é realmente o alerta. Segundo, ferramentas super interessantes do tipo. Tinha uma ferramenta super legal que a gente chamava de Fair Share. Por exemplo, eu tinha muita demanda e pouco produto na fábrica, para abastecer uma demanda grande. Então, a própria ferramenta, ela definia quantidades menores. Então, aquele CD pediu 10 unidades, ou foi demandado 10 unidades. Mas se eu mandar 10 unidades para ele, eu não vou ter para abastecer os outros. Então, eu mandava para ele só 3 para poder sobrar para os outros. Mas essas 3 aqui eram suficientes para o estoque de todo ser otimizado. Isso era feito de forma automática, ninguém tinha que pôr a mão, ninguém tinha que fazer conta, ninguém tinha que ficar fazendo essa análise. Era tudo automatizado. Então, assim, isso traz como você falou, uma qualidade no trabalho muito interessante. Estou lembrando de outra ferramenta interessante aqui, eu também era da logística lá na ArcelorMittal, e tinha uma ferramenta, tinha um negócio muito interessante que era para você encher o caminhão. Né? Um caminhão carregava 30 toneladas de aço. E às vezes eu tinha só 15 toneladas para mandar para um CD, porque a demanda daquele CD foi só abastecer com 15 toneladas. Aí a ferramenta sugeria, não, coloca mais essas 15 desses outros produtos que vai precisar amanhã, depois de amanhã, logo depois, para o caminhão não sair só com 15, vai sair com as 30 toneladas que cabem nele. Então, você otimizava o seu transporte de abastecimento também. Então, assim, isso tudo são upsides, vamos dizer assim, que faz a sua operação toda fluir muito melhor. O Leandro, ali no processo da ArcelorMittal,
houve integração, ou, na verdade, sim, a pergunta é a seguinte, no processo de implementação do DMRP, houve uma necessidade de utilizar outras ferramentas associadas, eu falo ferramentas com tecnologia embarcada. Houve essa demanda, por exemplo, um APS ou um próprio MRP, enfim. Como é que trabalhou o DDMRP face a outras soluções, outras ferramentas? Ou você estava com a gente no projeto na época. Eu lembro que a gente integrou esse SAP com o WA, né? Isso. Mas acho que fora isso, mais nada, né? Foi feita a integração do SAP com o WA. O que ele faz? Ele substitui o MRP, a parte de geração de ordens e reposição. O SAP continua responsável pela criação da ordem de transferência, pela criação, no caso aí da Arston, pelas criações das ordens dentro do sistema, pelas baixas, ou seja, todo o processo continua operacionalmente da mesma forma. O que ele faz ele sai, leva os dados para o WA, toma a decisão das reposições dentro do WA e devolve já criando essas ordens. Isso foi uma outra coisa, um outro ganho de tempo que tem dentro da coisa, né? As ordens passam a ser criadas automáticas quando a gente faz uma implementação da ferramenta, né? Daí eu estou falando da ferramenta WA Demand Driven, não estou falando da metodologia, né? Quando bota a ferramenta, a gente passa a criar as ordens de reposição de forma automática. Isso é um impacto muito bacana. Por quê? Porque na hora que tu cria de forma automática as ordens, diminui o risco de erro de digitação, de esquecimento ou até alguma alteração que acontece ali. E daí se trabalha nos alertas, né? Aí essa parte de MRP não é mais utilizada pelo analista, ele trabalha o dia dele dentro da ferramenta WA, fazendo alterações do buffers e seguindo os alertas gerados pela ferramenta. E daí a parte de planejamento faz essa integração. Então, vai ter empresas que vão precisar de um APS, muitas empresas que acham que precisam de APS não precisam, mas vai ter empresas que ainda vai precisar de APS, aí a saída do WA vai para dentro do APS para fazer o sequenciamento e a organização. Ou seja, se é uma empresa que precisa dessa etapa de sequenciamento e dessa gestão. Mas o que eu descobri é que muitas indústrias que às vezes acham que o APS é a necessidade, às vezes não é a primeira necessidade. Às vezes a primeira necessidade é gerar esse sinal correto do que produzir, do que transferir, né? Legal. Muito bacana. Eu queria levantar um paradoxo aí, que foi me perguntado hoje durante o dia, após um dos ouvintes nosso aí, do nosso podcast, Hugues. Ele chegou e perguntou, mas o Lean não fala em produção enxuta, em estoque zero, e aí você está querendo implantar o DDMRP, que vai inchar o estoque. Isso. O que a gente faz, cara? E aí, segue o Lean, segue o DDMRP? O que o Lean fala de fluxo. O Lean não fala de estoque zero. O Lean fala de fluxo. É uma misconcepção aí de que o Lean fala de estoque zero. O que o Lean fala, você tem que garantir que o produto está se movendo o tempo todo dentro do teu negócio. E algumas vezes, para tu poder continuar mantendo o produto se movendo, tu precisa de pontos de amortecimento e disparo, que são os buffers. O que eu vejo acontecer muito é, no papel, temos estoque zero, trabalhamos com just in time, aí tu pega, então desliga a fábrica e vamos contar quanto é que tem de estoque. É que o estoque está lá, ele só não está claramente. Por quê? Porque o cara do PCP disse, cara, se eu não deixar um pouquinho de estoque parado, eu não consigo manter a máquina funcionando. Então ele vai lá e cria o estoquezinho dele. Se eu não botar um pouquinho aqui de produto de semi-acabado, vai dar problema. Então esses estoques eles vão surgindo naturalmente, só que eles ficam escondidos, né? Então o que a gente está dizendo assim, cara, vamos parar de esconder. Se a gente está mantendo o estoque, vamos manter ele, vamos cuidar, vamos observar para que ele não seja excessivo, para que ele seja otimizado, né? Ele seja grande o suficiente para atender a variabilidade
e pequeno o suficiente para não afetar o capital de giro da empresa. Excelente. E o tempo de atravessamento aí diminui também significativamente, né? A tendência é que tem uma queda grande no tempo de atravessamento. A tendência é por quê? Porque como tu diminui o estoque global, o tempo de atravessamento cai bastante, né? E daí esse impacto é direto no retorno sobre o investimento, né? Esse é o até porque os recursos vão estar alocados naquilo que realmente precisa produzir, né? E não naquilo que o cara tem material esperando para processar, mas o recurso está produzindo material que não precisa, né? Então, acaba aumentando desnecessariamente. O melhor exemplo empírico disso quem já morou em cidade grande vai saber disso. Guarda-chuva em dia de chuva. Tu nunca viu os guarda-chuva guardadinho com pessoas vendendo. Assim que chove, aparece um monte de vendedor de guarda-chuva, certo? Vocês estão rindo, mas é a verdade. Esse cara, ele esperou chover para mandar um e-mail para a fábrica de guarda-chuva, para receber o produto. Não, ele preparou o buffer dele. E pode ter certeza, ele olha a previsão e diz, tem bastante previsão de chuva, eu vou ter mais guarda-chuva. Eu tenho pouca previsão de chuva. Esse cara sozinho, vai lá, esse cara não estudou, não fez nada. Só que ele entendeu que ele tem que ter o produto que o consumidor quer naquele dia. Sim. Não adianta ele ter... Tanto que, assim, fila na BR-101, a gente que mora aqui em Santa Catarina, né? Deu a fila, já aparece o cara vendendo água. Sim. É isso, a gente tem que se preparar para o futuro, mas a gente tem que agir no que está acontecendo, né? Essa eu acho que é a grande lição do DMRP. Exatamente. Eu acho que o Leandro está com um probleminha de horário aí também, Barreto. Não, excelente. Acho que o conteúdo foi muito, muito agregador aí, né, professor? E os dois especialistas na área. Top. Tanto os dois extremamente técnicos e conseguiram desenvolver um assunto e trazer também, né, o lado prático do negócio, que eu acho que é muito... Às vezes a gente tenta imaginar como funciona na prática o DDMRP, e como eu citei até em modos de brincadeira, né, o paradoxo do estoque zero dentro da ferramenta, como que a gente utiliza. E o que muitas vezes eu falo com meus liderados, eu falo assim, não existe o estoque zero, é uma busca, a gente vai buscar pelo estoque zero, mas a gente sempre vai buscar pelo estoque saudável, né? A gente tem que ter um estoque saudável para fazer o fluxo da fábrica fluir de forma harmônica e reduzir os tempos de entrega, o lead time de entrega, e aí a ferramenta é sensacional para isso, e ela traz resultados, como o Leandro trouxe aí, todos os percentuais, todas as estatísticas aí já do resultado que ele teve lá dentro da ArcelorMittal, que é uma baita de uma empresa. Se funcionou lá, funciona em qualquer canto. Bem isso. Acho que é bem isso. Maravilha, pessoal. Eu só queria encerrar com uma perguntinha para o Hugues, né? Que é o grande difusor aí da ferramenta. Hugues, por que o meu participante lá da Expo Industrial deveria ir lá conhecer a tua ferramenta? O cara vai procurar soluções para a indústria. Por que ele deveria conhecer o WA Solutions? Ele tem que conhecer o WA Solutions porque a gente entrega a metodologia mais moderna de planejamento de estoques e demanda que tem no mercado hoje. E a gente é a empresa hoje com maior experiência aqui no Brasil em termos de DDMRP. Tem, claro, vários concorrentes aí, mas ninguém tem tanta experiência quanto a gente aqui no Brasil, né? A gente tem o primeiro caso, a gente tem o segundo caso, a gente tem dezenas de empresas e tem mais de uma centena de clientes aí trabalhando com a gente e tocando. Então, e vai lá porque tu vai ver caso prático sendo falado, vai ver explicação técnica nossas explicando um pouquinho melhor do DMRP. Então, aproveita. E fora isso, tem toda a Expo Industrial também que não pode perder. Se tu tá querendo ser sério em planejamento e tá ficando fora de evento como esse Expo Industrial, tem que rever a tua vontade de estar em planejamento.
Legal, legal. Leandro, Fechou, turma? Quer despedir Ó, ele? eu tô preocupado com o Leandro. Agradecer Eu tô preocupado com Não, beleza. Aí, Obrigado, pessoal. já Obrigado finalizamos. mesmo pela atenção aí. Estamos à disposição aí para próximos passos, próximos contatos. Um grande abraço. Obrigado a vocês. Legal, querido. Contem com a gente. Contem com a gente. Valeu, gente. Abração. Valeu. Obrigado Um mais uma abraço. vez. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.